Olá, turma! Vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de processamento do pescado. A nossa aula hoje tem o tema de fermentação do pescado. Bom, então o que seria essa fermentação, certo? Essa fermentação, ela já é presente na história da humanidade há séculos, né? Não é um processo recente. E ela está envolvida em diversos processos de produção de alimentos. Então, o que vem essa fermentação? Seria a transformação de substâncias orgânicas em compostos mais simples, seja pela ação de micro-organismos ou de enzimas próprias do tecido da matéria-prima, nesse caso, própria do tecido do pescado. Então, na fermentação ocorre a transformação de açúcares em gás carbônico, de açúcares em álcool, em ácido, certo? Então, uma compreensão básica de fermentação seria essa. E com relação à fermentação do pescado? Bom, os produtos fermentados de pescado, eles são preparados inicialmente por meio da salga da matéria-prima e aí ocorre a sua posterior fermentação. E aí, qual a função da salga? Porque eu tenho que fazer salga nesse pescado que eu quero fermentar, né? Que eu quero fazer a fermentação. Então, a salga, relembrando, né, aqueles conceitos, ela reduz a atividade de água, o que vai auxiliar na seleção da população bacteriana. Ela vai selecionar só as bactérias benéficas que são atuantes nesse processo biotecnológico, né, que faz alterações benéficas no alimento. E aí ela vai eliminar, né, essa salga, ela vai eliminar os organismos deteriorantes mais comuns no pescado. E aí o que vai ocorrer durante a fermentação? Então, na fermentação, existe a atividade dos micro-organismos. Micro-organismos, eles trabalham nessa fermentação. E esses micro-organismos seriam bactérias, leveduras e fungos, né? E também as enzimas endógenas, né? As enzimas próprias dos tecidos, das vísceras do pescado, elas vão hidrolisar as proteínas musculares, elas vão fazer essa quebra de proteínas musculares e também de outros componentes. Essa quebra de proteínas musculares, né, que seriam por essas enzimas proteolíticas, elas vão causar alterações na textura, alterações na aparência, aroma e sabor do produto e também acidificação do meio. Então, a textura modificada, né, até mais amolecida um pouco, é causada aí por enzimas endógenas, enzimas proteolíticas. E aí resulta em quê? Na redução do volume, o que vai proporcionar maior estabilidade também, né, com relação à conservação. E existem diversas classificações, né, de produtos fermentados e também diversos tipos e processamento, sendo que os mais utilizados nessa classificação, seriam essas formas de agrupar os produtos fermentados, seria a seguinte, né? Essa classificação ela vai se basear na aparência e na textura do produto e é dividida em 3 categorias. Então, esse produto fermentado ele vai se apresentar para a gente. Na primeira categoria seria produtos cuja forma natural do pescado é preservada. Então, geralmente, ele vai estar aqui em pedaços, certo? Ou em filé, como na imagem. E produtos macerados vão estar em pasta, né? Naquela aparência de pasta. Já produtos nos quais o pescado é totalmente hidrolisado, até chegar numa forma líquida, né? Seria o molho de pescado. O molho de pescado, que é também o molho de ostra, ele é muito tradicional, né, na cultura asiática. Então, seriam essas 3 classificações, essas 3 categorias para a gente classificar esses fermentados de pescado. E sobre os benefícios da fermentação? Eu faço fermentação no pescado esperando o quê? O que essa fermentação vai me trazer? Então, o produto final, um produto fermentado, ele vai ser mais estável, né? Ele vai ter uma vida de prateleira maior do que a matéria-prima, do que um filé ou de um peixe inteiro, um peixe in natura. Ocorre a redução de volume e também o benefício é de valores nutricionais e a digestibilidade
que vão ser aumentados, né? Devido à disponibilidade de aminoácidos, né? Vai haver uma quebra aí de proteína e essas proteínas vão virar aminoácido. Por exemplo, as enzimas proteolíticas vão quebrar a actiomiosina e ela vai virar aminoácido. Então, isso também vai aumentar essa digestibilidade e aumenta também o valor nutricional. E outro benefício é que pode proporcionar melhora na aparência e no sabor do produto. Bom, e também existe aí a características, a mudança, né? Com relação às características organolépticas que se referem à aparência, textura, sabor e odor, vão ter uma influência no processo de fermentação, né? E há também diversas modificações com relação a essa aparência. Condições higiênicas no processo também, cada processo vai ter a sua condição higiênica aplicada. E também matérias-primas utilizadas, né? Essa fermentação, esses produtos fermentados vão se diferenciar nesse quesito também, de matérias-primas utilizadas, custo de produção e finalidade de uso. Bom, e com relação aos fermentados, de acordo com os países, né? Como é que é essa busca pelo produto fermentado, né? Então, em países desenvolvidos, um produto final com sabor peculiar é o objetivo principal da fermentação. Eles não estão nem preocupados em preservação. A preservação vai ser um benefício aí secundário. Eles estão muito mais preocupados em um sabor especial desse produto. E aí, esses produtos em países desenvolvidos, eles vão ser aqueles produtos mais delicados, né? Produtos mais sofisticados, refinados, e apresentam um alto valor comercial. Esses produtos fermentados eles vão ser consumidos como aperitivos, né? Uma espécie de delicatesse, aqueles produtos mais delicados e mais encarecidos. E exemplos disso seriam os anchovados, que podem ser de outras espécies, não só o da espécie específica das anchovas, né? Que seriam anchovados de cavala, anchovados de peixe-agulha, sardinha e também a anchova europeia, né? Que é a da espécie Engraulis encrasicolus. E sobre o termo anchovado, quando se fala anchovado, nem sempre está se referindo à espécie. A pessoa está consumindo ali uma anchova. Não. Principalmente nos países de língua latina, né? O termo anchovado ou anchovagem, ele está se referindo a sinônimos para pescado fermentado ou para fermentação. Então, ele está mais falando ali no processo e não na espécie. Em Portugal, tradicionalmente, eles consomem mais semi-conserva de anchovas. Já na França, o consumo seria anchovas, que são comercializadas em latas como filés inteiros e em pedaços ou em partes, né? E eles vão ter preferência, né, os franceses, pela espécie exclusiva, né, de anchova, que seria a Engraulis encrasicolus. Então, na França, eles têm essa preferência exclusiva pela espécie. Já nos países escandinavos, como a Suécia, eles vão utilizar e vão fazer o consumo aí do arenque para a produção de pescado fermentado, que apresenta aí uma aparência que, mesmo após o enlatamento, vai se mostrar um aspecto de estufamento. Aquele estufamento que a gente acha negativo quando vai consumir ou comprar um enlatado, lá é algo comum, é algo normal desse produto. A lata já está estufada. E também apresentar um odor bem desagradável para a maioria das pessoas, um odor bem pungente, um odor bem forte. Então, nesses países, o consumo desse pescado anchovado, desses fermentados, tem essas características. Já nos países asiáticos, o consumo de fermentados, né, vão se destacar pelo consumo aí de pastas de pescado fermentado. Então, eles vão utilizar mais pastas, mais molho. A fermentação desses produtos em forma de pasta vão durar aí, né, em torno de 6 a 18 meses. Então, é um processo bem prolongado.
Isso vai depender do tamanho do peixe. Esses fermentados eles são consumidos na forma de molhos e o excesso de líquido da fermentação vai ser drenado e essas pastas, molhos, são utilizados também como condimentos, não é como um ingrediente principal. Já no Brasil, né, quando a gente fala aqui de consumo de anchovados no Brasil, a sardinha ela vem sendo como uma alternativa, uma ótima alternativa para a anchova, né? A sardinha ela vai apresentar características biológicas que são adequadas para fazer uma anchovagem, né? Para fazer um alimento bem próximo, um produto bem próximo da anchova que consomem, né? Da espécie lá da Ingraulis. Então, a sardinha da espécie Sardinella brasiliensis, que tem uma sazonalidade abundante, ela possui características de composição, né, da biologia mesmo da sardinha, que vão permitir o desenvolvimento aí de aroma, de sabor, cor e textura dos próprios anchovados. Então, ela não vai deixar devendo muita coisa, né? Ela também pode ser utilizada aí, ela é utilizada para fazer essa anchovagem, o que é chamado até do alite brasileiro, né? O alite que é o anchovado de Portugal, principalmente. Essa produção ela se dá em escala industrial de pequena a média, né? Justamente porque existe uma demanda por infraestrutura, é um processo mais longo, certo? O tempo de produção é longo devido à fermentação e à cura necessária. Então, existem esses gargalos, né? Para se aumentar o consumo, né? A produção dos anchovados no Brasil. E os produtos são comercializados com denominação de sardinha anchovada ou filé de peixe anchovado. Então, é obrigatório que essa descrição seja padronizada e colocada nas embalagens dessa forma. Bom, podem ser considerados, né, ainda falando sobre os fermentados no Brasil, podem ser considerados semiconservas esses anchovados, porque eles apresentam teores de sal superiores a 6%, né? Lembrando aqui que esse 6%, lá naquela aula da gente da salga, 6% já começa a combater, começa a destruir sobrevivência microbiana, né? 6 a 8% já está destruindo umas espécies de micro-organismos. Então, também tem essa função aí conservativa e de prevenção, né, de manter o alimento seguro. E aí, essas conservas, né, semiconservas, elas são superiores a 6% e vão apresentar pH inferior a 5. pH inferior a 5 também é benéfico e destrói sobrevivência microbiana, já que a maioria dos micro-organismos vão ter sobrevivência em pH de 6 a 7. Outro ponto que é considerado semiconserva porque existe aí a presença eventual de agentes conservantes. É utilizado, é aplicado aí nessa conserva, semiconserva, sorbato, benzoato e nitrato, que são os conservantes. E também não passam por tratamento térmico durante o processamento ou tratamento. Então, a gente vai chamar de semiconserva por apresentar essas características. Sobre a legislação. Então, segundo o RESPOA, né, que é o nosso regulamento, tem o artigo 490 que vai definir o produto de pescado anchovado da seguinte forma. Pescado anchovado é um produto obtido a partir da cura prolongada do pescado pelo sal, até que atinja características sensoriais específicas de cor, sabor, odor e textura, adicionado ou não de aditivos, substâncias aromáticas, vegetais e envasados com óleos comestíveis. Uma observação é que não existe regulamentação específica para os padrões de identidade e qualidade para peixes fermentados ainda. Não tem muitas especificações aí na legislação vigente. Outra definição, né, seria o artigo 480, que ele vai descrever que mantém a obrigatoriedade da evisceração. Então, a evisceração é obrigatória de todo pescado destinado à alimentação humana, independente do tipo de processamento. Porque há autores e também há receitas, produtos que são feitos e não requerem, né, não precisam, não fazem a evisceração.
mas, segundo a legislação, é obrigatória a evisceração, né? Até por uma forma de segurança, né, de preservação desse alimento. E também vão apresentar esses fermentados, eles apresentam características peculiares com relação à aparência, aroma e sabor. Então, esses fermentados, eles têm essa exclusividade, essa especificação. E também são utilizados, né, como petiscos ou para elaboração de molhos para pizza. Então, seria ingrediente alimentar, né? Não seria um prato principal. Aqui seria uma aparência, né, do produto fermentado elaborado com a Sardinella brasiliense, nossa sardinha aqui de abundância, né? E ele vai apresentar, né, mais ou menos essa textura. Então, a gente vê que já tem uma maciez observada, né, uma maleabilidade nessa textura. Lembrando que isso aí é trabalho das enzimas proteolíticas, né, que vão estar aí degradando, hidrolisando as proteínas. Então, essa é a aparência que os produtos fermentados geralmente vão apresentar. E sobre a elaboração dos anchovados. Então, esse processo de anchovagem, né, ele é baseado em 2 etapas. Primeiro, a salga, né? E essas concentrações são variáveis do sal, de acordo com o produto que se almeja produzir. E depois passa por uma maturação. Então, esse produto passa por uma hidrólise proteica controlada. E sobre as características que permitem uma maior conservação do produto. O que vai dar essa maior conservação seria a diminuição da umidade, né? Porque tem essa desidratação gerada pela salga. As proteínas, que são transformadas em compostos mais estáveis, os lipídios, né, que já são parcialmente oxidados, e ocorre também formação de compostos aromáticos, que vão trazer um produto com sabor diferenciado. E a fermentação como forma de preservação. Então, na fermentação, a gente vai obter produtos mais estáveis, é um produto com uma vida de prateleira mais extensa, justamente por essas técnicas empregadas, né? Tem aí a salga, tem aí os micro-organismos atuando também, o abaixamento do pH. Então, todos esses pontos, esses fatores vão ser importantes para que se ocorra aí a preservação desse produto. E a fermentação, ela garante a estabilidade e a segurança microbiológica da maioria dos alimentos, baseando-se na combinação de vários fatores, né, que não devem ser vencidos pelos micro-organismos. Aqui eu trouxe para vocês um fluxograma, um dos fluxogramas assim, mais comuns, que seria aí da elaboração de produtos fermentados, e o produto seria da nossa Sardinella brasiliense. Então, como é que ocorre? Inicialmente, ocorre a recepção, né, daquela mesma forma que a gente já vem visto em outras aulas, com a seleção, né? Existem aí critérios para selecionar esse pescado, de acordo com o tamanho, de acordo com a aparência, aquela análise sensorial que é feita de um pescado que está variando e de um pescado que ainda está fresco, certo? Aí passa por lavagem clorada, 5 ppm, a evisceração, que é obrigatória, e o descabeçamento. E então chega na fase aí da fermentação. Com a Sardinella brasiliense, a nossa sardinha, a fermentação ela vai ocorrer em torno de 90 a 120 dias em salmoura concentrada. Após essa etapa, é retirada a pele da sardinha, é feita a prensagem, filetagem, né, porque ela aí é vendida em filé, o filé de sardinha enchovado. É feita a embalagem, estocagem e a expedição. E aí a gente conclui o fluxograma, as etapas na produção do fermentado aí da anchovagem de sardinha. Mas a gente, quando fala de anchovados, mesmo sabendo que existem esses fatores que contribuem para a preservação do produto, não se deve esquecer, né, das boas práticas de manipulação, de fabricação e de manipulação. E existe, né, no pescado a microbiota natural dele, né, natural do pescado fresco. E que
Os gêneros que são predominantes, né, de bactérias seriam os Acinetobacter, as aeromonas, citofagas, as flavobactérias, moraxella, pseudomonas, chivanella, os alteromonas, os Acromacbacter, víbrio, bacilos, micrococos e grupos coliformes, que frequentemente estão presentes no pescado capturado. E vocês acreditam que, mesmo essa infinidade, nessa diversidade de gêneros de bactéria, a fermentação, né, a fermentação pelo abaixamento do pH e também por enzimas e micro-organismos que produzem aí o ácido lático ele atua como um antagonista dessas bactérias, mesmo com esse montante de bactéria, ainda é possível eliminar, né, essas bactérias patogênicas e deteriorantes, e vão ficar só as bactérias que são interessantes para a fermentação. Então, essa microbiota, né, ela tem várias fontes, né, essa microbiota pertencente aí do pescado fermentado. Uma dessas fontes é o sal, né? O sal também tem contaminação. O sal contribui com micro-organismos contaminantes, que são os halófilos ou os haloresistentes. E como é que ele vai fazer uma preservação, né, desse alimento, desse produto fermentado? Através da redução da atividade de água pela osmose, o que vai limitar o crescimento da maioria das bactérias deteriorativas, né, que vão precisar aí de água para se desenvolver. E a maioria é composta por bacilos, né, que é 75%, e o restante é dos tipos micrococos e sarcina. Então, basicamente, essa seria a composição aí de micro-organismos no sal. Alguns micro-organismos são adicionados para acelerar a fermentação, certo? Então, esses micro-organismos são benéficos ao processo da fermentação. E destacam-se aí bactérias que produzem ácido lático. O ácido lático aí é um coadjuvante aí, uma peça fundamental para que ocorra essas características da fermentação e também para que ocorra a preservação, para se ter um produto mais seguro, né? Então, essas bactérias que produzem os ácidos láticos, né, as bactérias acidoláticas, seriam as carnobactérias, enterococos, lactococos, lactobacilos, lactofera e os streptococos, certo? Então, essas bactérias acidoláticas, elas são capazes de competir com as bactérias deteriorantes e selecionar, né, só as bactérias que interessam para o processo de fermentação. Durante o processo de fermentação, a composição da microflora, né, no caso a microbiota, não se usa mais esse termo, original é alterada, justamente porque existe essa seleção, né, essas bactérias acidoláticas, elas são antagonistas das bactérias deteriorantes e patogênicas. Durante a fermentação vão predominar aí bacilos, pediococos, micrococos, halococos e halobacterium. E essas bactérias acidoláticas, elas dependem dos diversos tipos de carboidratos. Então, elas consomem carboidratos, né? E elas vão produzir, né, ácido lático aí baixando o pH, o que vai destruir a sobrevivência de várias bactérias patogênicas e deteriorantes. Outro ponto que está relacionado com a sobrevivência dessas bactérias acidoláticas, né, seria a quantidade de sal adicionado, né, justamente porque com determinada quantidade de sal, existe aí a sobrevivência ou não de bactérias. Então, também tem esse ponto, né, se uma cultura inicial é adicionada ou não. Os carboidratos são fermentados por bactérias acidoláticas e também pelos bacilos intestinais. Então, esses carboidratos, né, eles são fermentados por essas bactérias. E essas bactérias, né, acidoláticas, elas vão conferir ao peixe salgado seu sabor agradável e ligeiramente ácido. Então, esse sabor característico da fermentação
é decorrente da presença aí dessas bactérias acidoláticas. Efeitos do sal. Ocorrem efeitos de vários atores, vamos dizer assim, vários componentes dessa fermentação, desse processo. Um desses componentes que a gente vai ver é o sal, os efeitos que ele traz, né, na fermentação. Um dos principais seria a diminuição da atividade de água, né, pelo processo osmótico. A quantidade de sal utilizada. Quanto maior a quantidade de sal, maior a ação bactericida. A degradação da matéria proteica é regulada usando-se sal para impedir a proliferação de micro-organismos deterioradores, certo? É a função do sal. E a concentração de sal, ela também vai afetar o estado da proteína, né? Por lixiviação proteica. Então, essa proteína, ela perde, né, sua conformação, sua forma. Outro ponto é que a pureza química do sal, né, os íons lá de cálcio, magnésio e sulfato, eles podem conferir sabor amargo, pode proporcionar uma textura dura e uma cor mais clara. Então, tem essa relação, essa importância dessa pureza química do sal. Outro ponto é que o sal vai retardar a atividade de muitas enzimas proteolíticas, então tem que ter esse controle, né, na adição do sal. O uso de baixas concentrações de sal e de altas temperaturas podem aumentar a velocidade de fermentação. Então, o que seria ideal? Usar baixas concentrações de sal e aumentar a temperatura, mas aumentar em temperaturas próximas a 45 graus, não eleva muito essa temperatura. Efeitos do pH. O pH ele é fundamental aí nesse processo de fermentação. A queda do pH lentamente em pescado fermentado, o que vai ocorrer? No início da fermentação, o que ocorre no pH, o comportamento do pH é o seguinte: ele vai ter uma ligeira elevação, né, antes de começar a diminuir. E isso ocorre porque aí há uma produção de compostos de caráter básico, ou seja, aquelas bases nitrogenadas voláteis, certo? Aminas. Então, tem essa produção e aí vai ter um aumento do pH para ele depois começar a diminuir. A queda do pH ocorre devido à produção de ácidos orgânicos. A produção aí do ácido lático, né? E aí esse pH vai começar a cair. A participação de micro-organismos com maior capacidade fermentativa tem relação com esse pH. E também esse pH vai ter influência aí nas fontes de carboidratos para a fermentação. A presença de bactérias acidoláticas que fermentam açúcares. E também tem a presença de bactérias halotolerantes, que são geralmente sensíveis à acidez. Então, quando esse pH baixa, que ele vai ficando ácido, vai reduzir também a presença de bactérias halotolerantes, aquelas bactérias decorrentes, né, resultantes aí dessa interação com o sal. E também na fermentação é comum o uso de aditivos, de condimentos. Quais os efeitos desses condimentos? Então, produtos com sabores e aromas diferenciados, né? É esse o resultado, e também segurança no consumo. O uso de alho, cravo, páprica, canela, indro e outros condimentos são adicionados com o objetivo de promover características especiais de aroma, características de sabor, né? Que vai aí fazer alterações, modificações, criar produtos diferenciados, mas também tem aquela questão de segurança no consumo. Os carboidratos eles vão atuar como um substrato para bactérias acidoláticas. Então, as bactérias acidoláticas, né, elas vão estar aqui consumindo o carboidrato. E os aditivos também são adicionados, que seriam o que esses aditivos? Ácido benzoico, sais de benzoato, nitrato e nitrito de sódio. As bactérias lá, né, do gênero Enterobacteriaceae, Salmonella, e algumas bactérias acidoláticas são aditivos inefetivos, né? Então, esses são os efeitos do uso de condimentos e também do uso de aditivos que são comumente utilizados nesse processo de fermentação. E aí o efeito das enzimas? As enzimas elas têm um papel fundamental também aí nesse processo de fermentação. As enzimas elas são produzidas por micro-organismos, certo? O uso de enzimas
de enzimas vegetais ocorre como coadjuvantes, né? Eles vão estar auxiliando aí nessa fermentação, né? Nessas alterações de textura, por exemplo. E as enzimas mais importantes seriam a tripsina, quimiotripsinas e pepsinas. Elas são encontradas, são provenientes aí do trato gastrointestinal dos organismos aquáticos. E a atividade das enzimas, elas vão ser mais ativas, né? Vão ser maior, essa atividade vai ser maior em pH neutro. Então, a atividade de enzima tem essa dependência do pH neutro. A concentração de enzimas é maior em peixes com maior conteúdo estomacal. Quanto maior o conteúdo estomacal aí do peixe, maior concentração de enzimas. Peixe de carne branca vai apresentar menos conteúdo enzimático do que quando comparado a peixes pelágicos. E vale ressaltar, né, portanto, que a ação das enzimas ela é essencial para o desenvolvimento de componentes desejáveis, como a textura do produto. Enzimas proteolíticas aí fazendo quebra, né, de proteínas e resultando aí em modificação de textura, da aparência do produto. E aqui falar um pouco sobre a segurança microbiológica desses anchovados, certo? A segurança depende da rápida e da adequada fermentação causada aí pelas bactérias acidoláticas. Também essa segurança está ligada, né, como eu já falei várias vezes aqui durante a aula, à redução do pH e a produção aí de ácidos orgânicos, a produção, por exemplo, de peróxido de hidrogênio, certo? E vale ressaltar que no início do processo, o crescimento de bactérias patogênicas é inibido pela ação do sal, né, que lá atrás a gente falou dele, e de especiaria. Especiaria também vai atuar aí na segurança, né, desses anchovados. Durante a maturação do pescado fermentado, a degradação da matéria proteica é regulada usando esse sal, olha aí o sal de novo, para impedir a proliferação de micro-organismos deteriorantes. Então, a gente vê que o sal, ele atua de diversas formas, né? E ele é uma peça fundamental aí no processo de fermentação. E aí, finalizando, né, produto final, como é que esse produto final geralmente ele se apresenta? Então, as características do produto final, elas vão ser avaliadas, né, com relação, né, à aparência, nessas características, propriedades organolépticas, que seriam a aparência, a textura, cor, sabor e aroma. Um produto maturado, ele deve ser macio, mais consistente, ele não vai ser aquela coisa mole se desintegrando. E a coluna vertebral deve ser removível facilmente. A gente lembra daquela sardinha, né, que a coluna, os espinhaços é facilmente removida. O molho fermentado é o produto mais conhecido, é um produto muito tradicional, né, principalmente aí em países asiáticos, e ele é utilizado como um condimento, sendo avaliado pelo aroma, pelo flavor, né, pelo sabor, embora a cor possa ser significativa. Geralmente a cor vai ser nesse marrom claro, né? E aí, para adquirir esse marrom claro, eles vão adicionar caramelo, né, para produzir essa cor típica do produto. Só que o aroma e o sabor vão ser dependentes do processo adequado e da qualidade da matéria-prima, né? O molho, a cor, a gente pode até tentar manipular, tentar produzir, mas a qualidade, o aroma, o sabor vão realmente depender da adequação dos procedimentos, do processo, da matéria-prima de qualidade. Durante a fermentação, ocorre perda de proteínas e componentes solúveis em água, que são eliminados com a salmoura formada. Então, vai ter essa diminuição, essa alteração do teor nutricional. A relação entre a concentração de aminas e de aminoácidos é usada como um indicador de qualidade em fermentados líquidos. Então, o que isso quer dizer? Se tiver aí um aumento das bases, né, bases voláteis totais, e da trimetilamina, essas aminas, né, elas vão ser indicativo de peixe deteriorando, peixe de má qualidade.
Então, não é desejável altas taxas de nitrogênio volátil, aroma amoniacal indesejável e a presença de componentes sulfurados como as metilmercaptanas ou ácido sulfídrico, que é um aroma de fermentado desagradável. Então, essas seriam as características indesejáveis de um produto final, de um produto fermentado. Sob o ponto de vista nutricional, há alterações, né? Então, vão apresentar aí excelentes fontes de proteínas e aminoácidos essenciais. Então, o produto fermentado ele vai apresentar entre 44% a 47% de umidade na forma de pasta. A umidade vai ser menor que 3%. E ele apresenta de 20% a 22% de proteína, de 7% a 15% de lipídio e chegando até 17% de sal. As aminas, elas podem estar presentes em pescado fermentado devido à capacidade dos micro-organismos em descarboxilar os aminoácidos. Então, o que isso quer dizer, gente? Existe aí uma luzinha de alerta, né, acendendo. Por quê? Porque descarboxilação tem a ver com histamina. A histamina, o que ocorre não é a descarboxilação da histidina, né, que vai formar histamina. E a histamina é um sério problema de saúde pública, é tóxica. Então, tem que ter essa atenção, né? Esse cuidado, essa manipulação correta com relação a essas aminas, né? Que podem estar presentes aí nesses pescados também. E é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido uma aula proveitosa e qualquer dúvida, procura a gente nos canais, no WhatsApp e até a próxima aula. Obrigada!